Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Estamos nessa quinta-feira, dia 24 de abril. Vamos aqui falar muito sobre a rodada de ontem, né? Tivemos 3 jogos acontecendo nessa quarta-feira. 3 jogos bem bons, né? 3 jogos bem bons. Um deles polêmico, né? Muito polêmico. Questão ali da lesão do Butler, né? Então, vou falar sobre os 3 jogos de ontem. Vou comentar também sobre os jogos que teremos nessa quinta-feira. Teremos mais 3 jogos acontecendo hoje, né? 3 jogos 3 acontecendo hoje. Vou falar sobre cada um deles também. Vou falar, inclusive já vou até começar falando sobre mais um jogador premiado nessa temporada, né? Depois do anúncio do Peyton Pritchard como o 6º homem da temporada, ontem tivemos a NBA anunciando o Jalen Brunson como vencedor do prêmio de jogador mais clutch da temporada, né? O famoso Clutch Player of the Year. Jalen Brunson, que estava disputando com o Nikola Jokic e o Anthony Edwards. Ele foi eleito, venceu o prêmio. Na minha opinião, merecido o prêmio pro Jalen Brunson, tá? Merecido bastante até. Ele foi um dos jogadores que mais pontuou em clutch time. Na verdade, ele foi o que mais pontuou, né, em clutch. Uma média de 5,6 pontos por clutch time, né, na temporada. 52 cestas convertidas em clutch time. Uma eficiência de 51,5%, né, em situações de clutch. Ele até ganhou com uma certa tranquilidade, né? Ele ganhou 70 dos 100 votos para primeiro lugar. Então teve ali uma margem relevante pro Jokic e pro próprio Anthony Edwards. Eu, sinceramente, achei que o prêmio ia pro Jokic, mas não porque eu achava que o Jokic merecia mais do que o Brunson. Eu até achava o Brunson mais merecedor. Mas porque eu achei que a NBA não ia deixar o Jokic sem nenhum prêmio. Né? Como o MVP parece que tá muito encaminhado pro Shai, eu tava achando que a NBA ia dar o prêmio de jogador mais clutch pro Jokic não sair meio que de mãos abanando. E aí pode ser talvez um indicativo de que talvez o Jokic possa surpreender e ganhar o MVP do Shai. Eu acho difícil. Pelas pesquisas que saíram e acompanhando a corrida da NBA, cara, eu acho muito difícil sair do Shai. Mas, enfim, me gerou essa dúvida quando o Jokic não levou o Clutch Player of the Year. Porque realmente achei que ele ia ganhar pra não ter a temporada dele passando meio que em branco em termos de premiações individuais. Mas enfim, isso aí é papo pra outra hora. O fato é que o Brunson ganhou o Clutch Player of the Year, merecido. E, cara, não tem como, não. O Brunson, em termos de poder de decisão, ele é hoje um dos jogadores mais decisivos da NBA, mano. A gente tá vendo isso agora. Pô, no jogo 1 contra Detroit, quem que decidiu a brincadeira? Foi o Brunson. Playoff passado, quem que carregou o Knicks no playoff? Foi o Brunson. Com uma taxa de conversão em clutch time absurda. Então, pra mim é muito merecido o prêmio pra ele. Acho que antes da temporada começar, ele foi o meu palpite pra Clutch Player of the Year. Acho que ele foi meu palpite. Então, talvez tenha sido uma carimbada do menino Swish. Acho que foi, depois eu vou até ver. Mas eu acho que foi ele, meu palpite. Mas enfim, tá aí o vencedor, Clutch Player of the Year, Jalen Brunson. E vamos ver, né, os próximos vencedores, né? Eu, sinceramente, não sei qual prêmio vai ser anunciado hoje. Não sei se vai ser o novato do ano, se vai ser o defensor do ano. Eu sei que o MVP é o último, né? Eu sei que o MVP é o último. Então, vamos acompanhar. Já sabemos o Sixth Man of the Year e já sabemos o Clutch Player of the Year, né? Vamos aí ficar de olho nos próximos prêmios. Então, tá aí minha opinião sobre o Clutch Player of the Year. E vamos aqui começar o programa, né? Já começamos, na real, né? Mas vamos aqui adentrar a questão dos playoffs, falar sobre os jogos de ontem, sobre os jogos de hoje.
trazer, né, o vencedores e perdedores da rodada de ontem. E eu acho que é isso. Ah, tem notícia também sobre o Jimmy Butler, tá? A torcida do Warriors, fica ligada aí no vídeo, fica ligada aí no programa, no caso, que eu vou trazer informações, novidades sobre a situação do nosso querido Jimmy Butler, tá bom? Então, é isso, gente. O programa de hoje vai ser isso. Só vou aqui rodar a vinheta e aí a gente já começa falando sobre os jogos de ontem. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show. Vamos começar. Vai! Beleza, então, pessoal. Vamos iniciar falando sobre os 3 jogos que movimentaram essa quarta-feira. O primeiro deles foi Boston Celtics e Orlando Magic, o jogo 2 da série. O Celtics venceu novamente o Magic por 109-100. Foi um jogo complicado para o Celtics, muito por conta da ausência do Jason Tatum. O Tatum, por conta de uma lesão no pulso que ele sofreu no primeiro jogo, ele acabou não conseguindo jogar, coisa que é bem rara de acontecer, né? O Tatum é um dos caras que tem uma das maiores disponibilidades da NBA, né? Eu falo bastante sobre como que no cenário competitivo e tal, como que a disponibilidade é uma das melhores qualidades que um jogador pode ter. E nesse quesito, o Jason Tatum, ele é um absurdo. É um cara que dificilmente não joga, né? Ainda mais em contexto de playoff. Se não me engano, o Tatum, antes de ontem, só ficou fora, acho que uma vez em playoff. Se não me engano. Posso estar enganado. Enfim, acho que foi só uma vez. Contra o Warriors ele jogou machucado, mas jogou nas finais, né? Cara, eu acho que foi só uma vez mesmo. Enfim, é um cara que tem realmente uma taxa de presença fantástica. Na escola o Tatum devia ser um aluno que todo professor gostava, né? Porque estava sempre presente. Tem jeito. A frequência dele absurda. Eu na escola até que eu era assim, viu? Porque minha mãe me obrigava a ir. Agora, na faculdade, eu vou te falar um negócio, bichão. O que eu cabulei aula na faculdade foi brincadeira. Não é um exemplo, tá? Não siga o meu exemplo. Você, universitário, vá às aulas, que é importante. Mas eu não fui. Eu admito que eu cabulei aula pra caramba, irmão. Tinha um barzinho perto da faculdade. Puta que pariu. Ia lá direto jogar uma sinuquinha. Que pariu, me chamavam de, Mineirinho de Mauá. Teu baianinho de Mauá, eu era o Mineirinho de Mauá. Tem jeito, era muito bom. Enfim, bons tempos, boas coisas. Mas enfim, o Tatum não, o Tatum tá sempre presente, mas ontem acabou que ele não conseguiu. Tava ali na beira da quadra, né, pra motivar os seus companheiros, que fizeram um trabalho muito bom, né, mesmo sem o Tatum. O Celtics entregou uma atuação extremamente sólida contra o Orlando. Defensivamente fez um trabalho muito bom, se aproveitando, né, da total ausência de arremessadores de Orlando, né? De novo, a bola de 3 foi um fator negativo para o Magic. E ofensivamente, o Celtics teve um Jaylen Brown explodindo para quase 40 pontos, né? Foram 36 para o Jaylen Brown, com 10 rebotes, com uma atuação defensiva muito boa, uma eficiência muito alta. O Jaylen Brown é um absurdo de jogador. É impressionante como que ele não é valorizado, né, cara? Eu fico pasmo com a total falta de reconhecimento do Jaylen Brown pelos fãs, assim. Eu vejo muita gente tirando o Jaylen Brown pra merda, mano. Sendo que ele é um jogadorzaço, mano. Jogadorzaço. Não é à toa que o cara foi MVP das últimas finais. Ah, devia ter sido o Tatum. Cara, não, devia ter sido o Brown mesmo, tá? Pra mim, o Brown, ele foi o melhor jogador das finais. Fez um trabalho defensivo em cima do Luka absurdo e ofensivamente foi fantástico. E pra mim, ele é um jogador incrível, mano. Em qualquer outro time, ele seria protagonista. Ele seria o cara. Por exemplo, bota o Jaylen Brown no Houston Rockets. Ele é o cara do Houston. Ah, mas tem o Şangun, tem o Jalen Green. O Jaylen Brown, no Houston, ele seria o cara do Houston. Tenho certeza disso.
Bota o Jaylen Brown no Heat. Ele seria o cara do Miami Heat. É que muita gente tá tão acostumada em ver o Jaylen Brown como coadjuvante que talvez não tenha muita noção do quão bizarro ele é, mano. É um cara que foi o quê? 4, 5 vezes All-Star. All-NBA, um dos melhores two-ways que a liga tem. Mano, o Jaylen Brown é craque. É um cracaço de bola. E ontem foi o protagonista do time. Teve a ajuda do Porzingis, que fez um jogo muito bom. Sangrou em quadra, né? Literalmente, o Porzingis. E o Celtics venceu, cara. Bela vitória. Fez um fechamento de jogo muito bom. E abre 2-0, né? Abre 2-0. A série agora vai para Orlando. Muito bem encaminhada para o Celtics, né? Muito bem encaminhada. E a tendência é realmente o Celtics fechar em 4, no máximo 5 jogos. No máximo 5 jogos. Para não deixar passar em branco, mais uma ótima atuação do Banqueiro, né? 32 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, mais uma atuação enorme do Banqueiro, mas que, novamente, não resultou em vitória, né? Não foi o suficiente. Então, sobre Celtics e Magic é isso. Sobre Cavs e Heat, esse aqui foi um jogo, cara, que mexeu com o emocional das duas torcidas, né? Porque apesar do Cavs ser muito favorito, o Heat, cara, conseguiu fazer um jogo duríssimo, né? E já havia feito um bom jogo no jogo 1, né? O jogo 1 do Heat foi muito bom. O problema é que o Cavs foi melhor, né? Foi melhor. Teve ali o Ty Jerome virando o Stephen Curry no final do jogo, né? Então teve todos esses fatores que fizeram o Heat perder o jogo 1. Só que ontem, cara, mano, o Heat conseguiu jogar ainda melhor do que jogou no primeiro jogo. Jogou ainda melhor, mano. Defensivamente, ofensivamente. Claro, na defesa, o Heat teve seus problemas, especialmente no segundo quarto, né? Que foi quando o Cavs matou 11 bolas de 3, meteu 43 pontos. Ali a defesa do Heat não apareceu. Ali realmente não teve jeito. Inclusive, maior marca da história da NBA em um só quarto num jogo de playoffs, né? 11 bolas de 3 do Cavs, novo recorde da liga. O recorde que era do próprio Cavs, né? 2015 contra o Atlanta, se não me engano. 10 bolas de 3. Mas bom, teve esse momento onde a defesa do Heat não foi boa. Mas, pô, no segundo tempo ali, cara, a defesa do Heat apareceu bem demais. Apareceu bem demais. O ataque apareceu muito bem. Davion Mitchell, Tyler Hero. Davion Mitchell que no quarto período, o absurdo que o Davion Mitchell fez. Aquela run de 13-2. Foi 13-2 ou 11-2? Acho que foi 13-2. Aquela run foi liderada pelo Davion, né? Foi liderada por ele. E o Heat diminuiu a diferença para 2 pontos no final. Diferença que chegou a quase 20. Então, Miami fez um puta jogo. O problema é que, de novo, o Cavs conseguiu ser melhor no final. Se no primeiro jogo o Ty Jerome foi quem decidiu, ontem foi o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell, no final do jogo, cara, mostrou por que ele é um dos melhores jogadores da liga. Mostrou por que ele é o franchise player desse time. Ah, mas o coletivo do Cavs é o que é a grande força do time. Ah, a temporada do Donovan Mitchell não foi tão impressionante assim. Irmão, beleza. Concordo com você. Realmente a grande força do Cavs não tá nas suas individualidades, tá no seu coletivo. Isso é verdade. Também é verdade que a temporada do Donovan Mitchell não foi fantástica, não foi uma temporada, meu Deus, que temporada surreal. Não foi. Mas ele é o cara do time, mano. Ele é o líder do time e ele é um puta jogador. E a gente viu isso ontem. Quando a brincadeira apertou, quando a água bateu na bunda, quem foi que surgiu pra salvar o dia? Foi o Spider. Botou a bolinha debaixo do braço, dropou 8 pontos seguidos no clutch time, 17 no quarto período inteiro e deu a vitória pro time. É isso, mano. É isso que um franchise player tem que fazer. Ainda mais num time tão organizado como o Cleveland. Você precisa ter uma organização coletiva boa pra ganhar? Precisa. Mas você também precisa ter o tal do Star Power. Você também precisa ter um cara que quando apertar, vai chamar a responsa. Não adianta você só ter um bom coletivo. Você precisa ter esse Star Power. Ainda mais no playoff. E ontem ficou claro
que o Cleveland tem esse cara. Não que já não tenha ficado claro nos anos anteriores, né? Mas ontem foi mais um jogo que serviu para reforçar o quão gigante é o Donovan Mitchell. 30 pontos, 8 seguidos no clutch. E a vitória na conta do Cavs por conta do Donovan Mitchell também. Claro, não só por conta dele, mas muito por conta dele. Então, Donovan Mitchell é craque, o Cavaliers é um puta time, mas o Heat mostrou que pode surpreender aí. Não tô falando surpreender na questão de ganhar a série. Não acho que vai ganhar, acho que fatalmente o Cavs vai ganhar. Mas pode surpreender em conseguir uma vitória em casa, em forçar talvez um jogo 6. Talvez, cara. Talvez. Jogando em Miami, com a postura que o Heat teve ontem, cara, pode acontecer do Heat ganhar, mano. Pode acontecer do Heat ganhar. Ganhar os jogos, não ganhar a série. Então, enfim, foi um puta jogo e Donovan Mitchell é sacanagem, mano. Que jogador, velho. Que jogador. Um cara que foi talhado na pós-temporada, né? Se não me engano, o Donovan Mitchell nunca ficou fora de uma pós-temporada. Acho que ele nunca ficou fora de um playoff. Porque no ano de calouro dele, ele foi pro playoff. Eliminou, inclusive, o meu querido Tandão, né? No seu ano de calouro. Então é um cara que tá acostumado com playoff. E se o Cavs chegar numa final de conferência ou até numa final de NBA, não tenha nenhuma dúvida, vai ser por conta desse cara. Vai ser por conta do Mobley, vai ser por conta do Allen, vai ser por conta do Garland, vai ser por conta do Atkinson, vai. Mas vai ser muito por conta do Donovan Mitchell. O sucesso do Cavaliers nessa pós-temporada passa diretamente pelo Donovan Mitchell. Porque o Cavs vai precisar desse cara. Assim como precisou ontem e ele apareceu. Então, grande jogo do Mitchell, grande vitória do Kevão da massa. E aí, encerrando a rodada de ontem, tivemos, né, o polêmico jogo entre Houston e Warriors. E por que eu falo polêmico? Por conta da questão da lesão do Butler, né? No primeiro quarto, o Houston tava ganhando, jogando muito bem, né? Jalen Green começando o jogo bem pra caramba e tal. E aí teve um momento onde o Aman Thompson tentou um floater. Eu só não vou mostrar o lance aqui, tá, gente? Porque o YouTube vai desmonetizar o vídeo. A NBA, no caso, né, vai desmonetizar o vídeo. Que a NBA não permite nada, né? Impressionante. Não posso mostrar nada. Então eu não vou mostrar o lance. Mas descrevendo o lance, você vai conseguir entender bem o que aconteceu. O Aman Thompson tentou o floater, não conseguiu. E na hora que a bola bateu no aro, o Aman Thompson, como ele sempre faz, ele foi tentar pegar o rebote ofensivo, que é algo que ele faz sempre, né? O Houston lidera a liga em rebotes ofensivos por conta disso. O cara erra o arremesso e já vai brigar pelo rebote na hora. Só que na hora que ele foi brigar pelo rebote, tinha o Steven Adams e o Draymond Green na frente dele. E aí ele acabou, na hora de avançar, desequilibrando ali. E, infelizmente, na hora que ele caiu, o Jimmy Butler estava na frente dele. E com o agravante do Butler estar no ar na hora, porque ele estava pulando para pegar o rebote. E aí o Aman Thompson, de forma totalmente involuntária, ele esbarrou na perna do Butler, o Butler desequilibrou, caiu feiaço e acabou sofrendo uma lesão na lombar, né? Uma lesão no cox, sendo mais específico. E aí, Butler não voltou mais pro jogo. Na hora ali, gerou uma revolta absurda na torcida do Warriors, que ficou maluca nas redes sociais. Inclusive, até se cedeu bastante, né? Pra quem me acompanha no Twitter sabe do que eu tô falando, né? A galera até desejando a morte do Aman Thompson, sendo racista pra caralho com o Aman Thompson. Isso rolou muito, tá? Isso rolou muito. Teve um cidadão que né, foi discutir comigo no Twitter e, né, deixou claro, né, o criminoso que ele é, né?
Vocês sabem. Eu não vou mostrar aqui o tweet do cara pra não dar visibilidade pro maluco. Mas vocês sabem o que eu tô falando. É uma galera passando muito do ponto na questão do Aman. Que, de novo, cara, não teve a intenção. Você achar que o Aman Thompson teve a intenção de machucar o Jimmy Butler, irmão, ou você é maluco, ou você é um clubista absurdo, cara. Porque, desculpa, não tem como você achar que um jogador vai querer machucar o outro de forma intencional, mano. Pô, desculpa, não tem como, mano. Não tem como você achar uma coisa dessa. Beleza, tem casos e casos. Tipo assim, o Draymond Green. Draymond Green, quando ele foi dar o mata-leão no Gobert, pô, ele quis dar o mata-leão no Gobert. Né? Obviamente. Mas, cara, naquela situação, mano, pô, aquilo lá é risco pô, acabar com a carreira do cara. O Aman Thompson não ia fazer uma coisa daquela de forma intencional. Não ia, gente. Perdão, não ia. E se você achar isso, eu tenho certeza que você é torcedor do Warriors. Porque qualquer cara que não tem ligação direta com o jogo e viu o lance, mano, tem a plena convicção de que não foi intencional. Foi um acidente, mano. Foi um acidente. Acidente de trabalho. Infelizmente acontece. Infelizmente a vítima foi o Butler. Infelizmente a vítima foi o Butler. E outra, às vezes a galera esquece disso também. A partir do momento que o Aman esbarra e vai pra cima ali do Butler, né, na hora que ele desequilibrou, ele também tá correndo risco. Se o Butler cai em cima do Aman Thompson ali, o Aman Thompson ia estar fudido. O Aman Thompson ia estar fudido. Então, acho que às vezes falta um pouco de noção mesmo da galera. Tipo assim, eu entendo revolta, eu entendo você ficar puto, porque, pô, machucou o Butler, caralho, fudeu, meu time não vai ganhar. Como de fato não conseguiu ganhar. Sem o Butler, o Warriors, cara, o jogo acabou ali. O jogo acabou ali. Sem o Jimmy Butler, o Warriors não consegue ganhar do Houston. Isso é um fato. Como não conseguiu ontem. Então eu entendo a revolta, eu entendo você ficar puto, mas, cara, você não pode deixar o clubismo te cegar dessa forma, mano. Ou, na boa, velho, você, cara, você ser racista por conta de um jogador ter, sem querer, machucado o jogador do seu time, você chegar nesse nível, irmão, é o fim da humanidade, mano. É o fundo do poço, velho. É o fundo do poço. Não, puta que pariu. Eu fiquei revoltado ontem, mano. Na boa. Eu fiquei revoltado com o que aconteceu. Eu nem falei no pós-jogo porque eu, né? Se eu falasse ontem, eu ia ficar. Eu ia falar. Eu ia passar muito do ponto. Porque eu tava muito revoltado com um tipo de comentário que eu tava vendo sobre o Aman Thompson. E eu vou te falar, se comentar coisa desse tipo aqui, irmão, você vai ser banido. Você vai ser banido. Tá? Eu tolero muita coisa aqui nos comentários. Me xingar jogador, beleza. Agora, você ser racista, você discriminar alguém, você cometer crime aqui nos comentários, desculpa, eu não vou aceitar isso não. Eu não vou aceitar isso aqui não. Não é o tipo de comunidade que eu quero formar aqui no YouTube. Eu tô no YouTube há anos, tem uma galera que tá comigo há muito tempo, e vocês sabem que, mano, eu sou de boa, eu brinco, eu zoo, a gente discute de vez em quando nos comentários, né? Eu gosto de debater e tal. Beleza. Agora, tem uma linha que não pode ser passada. Tem um limite que não pode ser passado. E ontem eu vi muita gente passando desse limite. Não aqui no YouTube, tá? Não aqui nos comentários. No YouTube. Mas no Twitter, no Instagram, foi uma coisa absurda, cara. Então você que, né, comentou esse tipo de coisa, entenda uma coisa. Internet não é terra sem lei, tá? Internet não é terra sem lei. Se lembre disso. Se lembre disso. Enfim. Já que eu tava, tá, sobre a lesão do Butler. Machucou, inclusive saiu informações, né, sobre a questão do Butler. Deixa eu até puxar aqui pra vocês, ó. E o pisou na linha
ele compilou aqui, né, alguns reports que saíram durante a noite. E eu vou ler aqui pra vocês. Primeiro, report do Tim Kawakami. Segundo ele, o Butler já voltou ainda ontem para São Francisco para fazer uma ressonância magnética. E os primeiros raios-x não mostraram grandes danos, né? Só que a ressonância é o que vai realmente dar o resultado, né, certeiro sobre a real lesão que o Butler sofreu, né? Mas os primeiros raios-x não mostraram nada de tão grave assim. E aí o Anthony Slater, ele falou o seguinte, que o Golden State já lidou com problemas parecidos, né? O Curry e o Kuminga também tiveram lesões na região pélvica nessa temporada. No caso dos dois, a coisa foi leve, né? Que fala, né, que o Curry perdeu só 2 jogos e o Kuminga só 1. Eu me lembro, inclusive, dessa questão do Curry. Só que ele fala, né, que depende da gravidade e a queda do Butler pareceu ser um pouco mais grave do que a do Curry e a do Kuminga. Mas, de qualquer forma, os exames é o que vai indicar o tamanho do problema. Um status ainda não está definido, o jogo 3 é daqui 2 dias, o que com certeza é positivo para a recuperação do astro, mas pode deixar com que uma resposta sobre qual foi o real problema seja dada só na sexta, um dia antes do jogo. E aqui fala, né, tem a fala do Steve Kerr sobre o lance, né? O Steve Kerr afirmou que o Butler estava se sentindo bem, mas que o conhecendo sabe que ele diria isso de qualquer forma. Reforçou, por fim, a ressonância magnética dessa quinta que dará mais detalhes. Kerr também reforçou que não viu maldade no lance, o grande tópico da discussão de ontem. O técnico considerou a jogada acidental. Stephen Curry também comentou com foco na quadra, abre aspas. Espero que ele se recupere, mas caso não esteja lá, vou liderar grande parte do volume ofensivo e de tentar criar jogadas e vantagens para os meus companheiros. É óbvio que existem jogadas que pedimos só para ele, mas em geral, vamos tentar nos manter executando. Aqui fala, aí o Pisonalia fala, né, como que o jogo de ontem mostrou a importância do Butler no time. Enfim, então, as novidades que temos sobre o Butler são essas, tá? Ele fez os primeiros raios-x, não mostrou nenhum dano, mas a ressonância magnética de hoje é o que realmente vai definir o grau de gravidade da lesão e o tempo que ele pode ficar fora. Usando os exemplos do Curry e do Kuminga, caso a lesão seja parecida com a que os dois sofreram, um jogo talvez seja o tempo que o Butler possa ficar fora. E assim, cara, conhecendo o Butler do jeito que eu conheço, do jeito que a gente conhece, cara, se ele tiver a mínima condição de jogar, ele vai jogar, tá? Isso o torcedor do Warriors pode ter certeza. Se o Butler ficar de fora de 2 jogos, vai ser porque ele não tem condição nenhuma de jogar, porque ele é um maluco. O Butler é um maluco, um psicopata por playoff. Então, isso o torcedor do Warriors pode ter certeza. Se o Butler tiver a mínima condição de jogo, ele vai jogar. Ele vai jogar. E, assim, pro bem do Warriors, tomara que isso aconteça. Porque, assim, ontem ficou muito claro, mano, que sem ele, não tem como. Não tem como. Principalmente pela questão de que a presença do Butler, a simples presença dele, já muda totalmente a postura da defesa do Houston em relação ao Curry, né? Porque sem o Butler em quadra, cara, o Houston tochou dobra no Curry sem medo, sem dó. E deu muito certo, porque o Warriors, sem ter a presença do Butler, meio que se resume mesmo ao Curry na parte ofensiva, porque não tem ninguém ali que seja uma ameaça, né? A ponto de fazer o Houston optar por não dobrar em cima do Curry. Não tem ninguém. Ah, vou dobrar no Curry, mas vou deixar o Green livre. Vou deixar o Podziemski livre. Vou deixar o Kuminga, que entrou ontem, né? Matando a vontade aí da torcida do Warriors. Ontem o Steve Kerr colocou o Kuminga pra jogar e não foi lá essas coisas também, né? Não foi lá essas coisas. Mas enfim, vou deixar o Kuminga livre. Que se dane, o Houston tá de boa em deixar esses caras livres. Agora, deixar o Butler livre, aí é um problema. Por isso que as dobras no Curry no primeiro jogo não foram tão frequentes, porque tinha o Butler ali. Sem o Butler, cara, o Houston vai puxar a dobra. E aí, tendo, né, essa arbitragem permitindo mais contato, pelo menos foi nesses 2 primeiros jogos, cara, a vida do Curry vai ser dificílima. E a produção ofensiva do Warriors tende a ser bem menor sem o Butler, né? E assim, eu tô falando só da questão da presença dele, fora
os pontos que ele gera, as assistências, o impacto na defesa, enfim, a fisicalidade, né? Pô, sem o Butler, olha como que a defesa do Warriors foi mais soft ontem. Foi menos física. O Warriors não conseguiu igualar a fisicalidade do Houston. Ah, mas o Houston tá exagerando. Pô, beleza, a arbitragem tá permitindo mais contato. Então, o Golden State, por que você não tenta igualar? Ah, o Houston tá indo pro contato? Vai pro contato também, porra. Aí não, né? Com o Butler ali, cara, a fisicalidade do Warriors aumenta muito. A gente viu no primeiro jogo. O Golden State igualou com o Houston. Igualou na intensidade. Ontem não conseguiu, né? Então, pro bem do Golden State, tomara que o Butler não fique fora por muito tempo. Porque sem ele vai ser difícil. Ainda mais se o Jalen Green fazer nos próximos jogos o que ele fez ontem. Uma atuação bizarra, 38 pontos, jogou muito, se recuperou da estreia dele que não foi boa, né? Então, enfim. Vida do Warriors pode ficar complicada se o Butler perder mais de 2 jogos. Aí pode ficar bem difícil. Bem difícil. Mas enfim, acho que sobre Warriors e Houston era isso. Né? E reforço, cara, não foi intencional. E se você analisar sem o viés do clubismo, você vai ter a mesma opinião do que eu. Eu cravo, cara. Não tem ninguém que não torça pro Warriors que acha que o Aman Thompson fez aquilo de forma intencional. Quem acha isso é torcedor do Warriors. E beleza, eu entendo você achar isso, mas, cara, põe a cabeça no lugar e pensa, pô, será mesmo que o Aman Thompson ia se jogar pra cima do Butler intencionalmente? Correndo o risco do Butler cair em cima dele e machucar ele? Será, velho? Ah, mas o Udoka é um técnico sujo, o Udoka incentiva essa questão. Cara, uma coisa é o treinador cobrar intensidade, cobrar você ir pro contato e se aproveitar da forma permissiva que a arbitragem tá atuando. Outra coisa é o treinador chegar no cara e falar, machuca aquele. Pô, você tá vendo muito filme, você tá vendo muito Karate Kid, né? Pô, o Aman Thompson virou o Johnny Lawrence, porra. Vai machucar o Daniel San intencional? Calma aí, né, mano? Calma aí. Tá vendo muito filme, irmão. Você tá vendo muito filme. Enfim. Acho que sobre os jogos de ontem era isso. Vamos aqui pro vencedores e perdedores da rodada. Vamos aqui pra esse quadro maravilhoso. Começando com os perdedores, gente. Eu já vou aqui logo de cara colocar o Butler. Pela lesão. Uma lesão, né, complicada, uma queda muito feia. Tomara que ele não fique fora por muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, ele é um perdedor. Assim como o Warriors em si é um perdedor. Não só pela derrota, mas por correr o risco de ficar sem o Butler por um tempo. E sem ele, a série fica bem difícil pro Golden State. Bem difícil. Então, Butler e Warriors são perdedores, né, da rodada de ontem. Cara, eu vou colocar o Paulo Banchero, porque, de novo, ele fez tudo e não adiantou de nada. A atuação bizarra dele não serviu de nada pro Magic, que perdeu de novo. Então, Banchero sai como um perdedor. Cara, eu vou te falar, quem achou que o Heat não ia fazer nada na série contra o Cavs é um perdedor, cara. Porque ontem ficou claro que o Heat pode incomodar. De novo, vai ganhar a série? Não, não vai ganhar. Mas pode ganhar 2 joguinhos aí. Coisa que muita gente achou que não ia acontecer. Eu, inclusive, achei que não ia acontecer tanto. Eu não acreditava em varrida, porque eu não achava que o Spoelstra seria varrido, porque ele tem esse retrospecto, né, de não ser varrido. Mas eu achava que seria uma série tranquila pro Cavs, e não tá sendo. Se não é o Ty Jerome no jogo 1, e se não é o Donovan Mitchell ontem, explodindo ali no final, o Cavs poderia ter perdido o jogo, cara. Poderia ter perdido o jogo. Então, quem achou que o Heat ia ser um saco de pancadas ambulante, perdeu. Porque o Heat não tá sendo isso. Não tá sendo isso. Então,
Butler, Warriors, Banqueiro e quem achou que o Heat ia ser saco de pancadas, pra mim são os grandes perdedores da rodada de ontem. O Gui Santos dá pra colocar como perdedor também, né? Teve oportunidade ontem, acabou cometendo 4 faltas muito rápido. O Gui Santos precisa urgentemente melhorar essa questão de controlar um pouco a sua intensidade. Muitas vezes ele tenta umas jogadas, tenta um roubo de bola, tenta uma pressão que não precisa. Não precisa. Isso é algo que eu falo há muito tempo. Então, o Gui pode ser considerado um perdedor. O Kuminga pode ser considerado um perdedor. Teve oportunidade e não aproveitou. Não aproveitou. Ah, mas ele foi o segundo cestinha do Warriors. Pô, irmão, ontem, pelo amor de Deus, né? Foi o segundo cestinha do Warriors com o quê? 11 pontos? Pô, calma aí também, né? Calma aí também. Então eu coloco esses aqui como perdedores. Como vencedores, cara, Jalen Green deu uma baita resposta depois da estreia ruim que ele teve, né? No primeiro jogo. Claramente o nervosismo bateu na estreia. Ele mesmo falou, né, na entrevista que no primeiro jogo as pernas dele estavam bambas, ele não estava confiante. E aí ontem fez o que fez, 38 pontos, uma atuação absurda, liderando o Houston para essa vitória importante, né? Se Houston vai pro Chase Center com 2 derrotas na conta, perdendo seus 2 primeiros mandos, cara, a situação vai ficar bem complicada. Então a vitória de ontem foi gigante para esse Houston. E o Jalen Green foi crucial para isso. Donovan Mitchell, obviamente, é um grande vencedor. Decidindo o jogo. 8 pontos seguidos no clutch time. 17 pontos no quarto período. Botando o time nas costas. Sendo o franchise player que o Cavs precisa que ele seja. Jogou muito. Decidiu a partida. Davion Mitchell, cara, eu coloco como vencedor também, né? Davion Mitchell que vai ganhar uma bala nessa off-season. Isso é um fato. A renovação dele vai ser gostosinha com o Miami. Ele tá sendo um dos melhores jogadores do Heat nessa pós-temporada, cara. No play-in ele já foi absurdo. Decidiu, inclusive, contra a Atlanta. E ontem, cara, a run que o Heat colocou no final, que diminuiu a diferença pra 2 pontos, foi por conta do Davion Mitchell. Foi por conta do Davion Mitchell. Então, pra mim, ele sai como um grande vencedor. Grande vencedor. E eu coloco o Jaylen Brown, né, mano? Sem o Jason Tatum, enfrentando a melhor defesa da temporada, foi lá, assumiu o protagonismo, comandou o Celtics e deu a vitória pro time. Deu a vitória pro time. O Jaylen Brown é isso, cara. É um jogadorzaço, mano. Ele é um franchise player que não é um franchise player, entendeu? Ele é um franchise player, o Jaylen Brown. Só que ele não ocupa oficialmente esse posto porque tem o Jason Tatum do lado dele. Né? E ontem isso ficou claro, mano. É um jogador absurdo. E em contexto de playoff, o Jaylen Brown, ele é bizarro. Ele é bizarro. Então, Jaylen Brown, pra mim, muito vencedor na rodada de ontem. Muito vencedor, tá? Então, pra mim, esses foram os grandes vencedores da rodada e os perdedores também, tá? Pra encerrar, rapaziada, vamos aqui dar uma passada rápida nos jogos de hoje, né? Teremos 3 jogos 3 acontecendo nessa quinta-feira. O principal deles, obviamente, Denver e Clippers, né? Jogo 3 dessa que tá sendo a melhor série dessa primeira rodada. Mas também teremos um bom Pistons e Knicks, né? Cara, esse aqui, eu vou te falar um negócio. Esse jogo você tem que assistir, tá? Esse jogo você tem que assistir. Ah, Luiz, mas eu torço pro Thunder. Ah, Luiz, mas eu torço pro Denver. Irmão, foda-se. Para o que você estiver fazendo às 8 da noite e vai assistir Knicks e Pistons. E por quê? Porque nesse jogo você vai presenciar uma das atmosferas mais absurdas da história do playoff da NBA. Eu tenho certeza que o que você vai ver na Little Caesars Arena, mano, você não vai se esquecer. Você não vai se esquecer. O clima da torcida do Pistons
vendo o seu time jogar em casa num playoff depois de anos, mano, não tem como. É algo que você não pode não assistir. Você tem que assistir, mano. Você tem que assistir. O jogo pode ser uma porcaria. O jogo pode ser ruim, tá? Pode ser um jogo ruim. Mas a atmosfera da Little Caesars Arena vai ser uma coisa que eu tenho certeza que você, fã de basquete, não vai se esquecer. Então, esse jogo você tem que assistir de qualquer forma. Tem que assistir de qualquer forma, tá? E falando sobre o jogo em si, o que eu acho que a gente pode ver, cara, a gente tem que, assim, a expectativa, né, é que a gente veja o Knicks, mano, com senso de urgência ligado. O Knicks precisa ganhar hoje. Precisa ganhar hoje, porque a derrota do último jogo, cara, ela foi muito ruim pro time, cara. Porque perde um dos mandos e a questão de moral fica muito abalada, porque no primeiro jogo o Knicks conseguiu ganhar, mas ganhou só por conta só foi ganhar no último quarto. Porque nos 3 primeiros quartos do jogo 1, o Knicks foi pior do que Detroit. E ontem, ó, e no jogo 2, apesar do Pistons ter fechado o jogo de forma meio conturbada, foi o suficiente para ganhar. E nos 3 quartos anteriores, o Pistons foi muito melhor do que o Knicks de novo. Então, se você pegar o todo da série, o Pistons está sendo o melhor time da série. Tá? Então, vencer hoje é importante para roubar um dos mandos do Pistons, mas é importante também para meio que recuperar o lado mental da série. E não vai ser fácil, porque enfrentar esse Pistons na Little Caesars Arena, com a atmosfera que vai estar ali, vai ser um desafio absurdo para esse Knicks, cara. A pressão vai ser absurda pro Knicks. E os caras precisam dar uma resposta. Principalmente o Sr. Karl Anthony Towns, que fez um jogo 2 horrível. Não apareceu no segundo tempo. Foi horroroso o Karl Anthony Towns. Então hoje vai ser um ambiente muito difícil pro Knicks. Não acho impossível o Knicks ganhar. Não acho. Mas vai ser duro, cara. Vai ser bem complicado. A defesa do Pistons tá muito boa. O Cade Cunningham vem de um jogo 2 fantástico, com os coadjuvantes aparecendo, o Dennis Schroeder, né, Tobias, enfim, os caras aparecendo bem. Então vai ser um jogo 3 difícil pra Nova York, mano. Vai ser bem difícil. Né? Então, é algo a se observar. Um ajuste que o Knicks tem que fazer, mano, urgente, é dificultar essa geração de mismatch que o Cade Cunningham tá conseguindo. Mano, impressionante como o Cade Cunningham toda hora consegue gerar o confronto que ele quiser, mano. Se ele quiser atacar o Brunson, ele vai conseguir, ele tá conseguindo. O Knicks não tá impedindo essa geração de mismatch ambulante, cara. Tem que melhorar isso. Tem que melhorar isso urgente. E o Towns precisa ser mais envolvido, especialmente em segundos tempos. Ele precisa aparecer mais. A bola precisa chegar mais pra ele. E aí é coisa que o Thibodeau tem que resolver. Não adianta ficar tochando isolation no Jalen Brunson. Você precisa gerar mais jogo pros seus outros jogadores. Pra Towns, pra Mikal, pra Nunobi. Movimenta a bola, roda a bola, desenha jogadas. Não fica só apostando no Brunson. Pode dar certo? O Brunson pode resolver um jogo sozinho? Pode, porque ele é absurdo. Mas não vai ser sempre que isso vai acontecer, como não aconteceu no jogo 2. Então, pra mim, a missão mais difícil aí no jogo é do Thibodeau. É do Thibodeau de fazer esse time não sentir a pressão da arena, do Pistons, e é fazer o time jogar bola. Porque no jogo 2 não jogou bola. O jogo chegou equilibrado no final, na emburrância ali, na empurrância e na queda de rendimento que o Pistons teve no último quarto. Então, o Knicks vai ter uma missão difícil, cara. O Knicks vai ter uma missão bem difícil. Enfim, esse jogo tem que assistir. Thunder e Grizzlies é um jogo que, assim, a menos que você torça pra um dos dois times, ele
é um jogo que eu não recomendo você assistir, não, irmão. Até porque 11 da noite vai ter Denver e Clippers. Então, eu vou assistir porque, primeiro, eu trabalho com a parada, então eu tenho que assistir. Mas também porque é meu time. Então é óbvio que eu vou assistir o Tandão Galáctico. Mas é um jogo que não deve ser tão interessante assim, não. Né? Com as 2 vitórias que o Thunder teve e do jeito que teve, cara, eu não vejo, né, muita margem pra alguma zebra acontecer. A menos que o Thunder jogue num salto alto absurdo, a tendência é mais uma vitória. Ainda mais se o Shai jogar melhor do que jogou nos últimos 2 jogos. Ele jogou melhor no jogo 2 do que jogou no jogo 1, né? Mas tá faltando um pouquinho mais de eficiência. Então, se o Shai jogar o que a gente sabe que ele pode jogar hoje, e o Thunder não entrar no salto alto, não relaxar, a tendência é mais uma vitória. Né? A diferença entre os 2 times é brutal. Então, esse é o jogo menos interessante da rodada. Né? Esse aqui é o jogo menos interessante pela falta de competitividade. Pela falta de competitividade por parte da equipe do Memphis. Então, esse aqui é um jogo que, se você não torcer para um dos times, talvez seja uma boa não assistir, descansar, para aí sim assistir o prime time da rodada, que vai ser Denver e Clippers. Esse aqui não tem como. Esse você tem que assistir, irmão. Esse não tem jeito. Denver e Clippers é o jogo da rodada. Jogo 3. A melhor série dessa primeira rodada, de longe. De longe a melhor série em termos de basquete apresentado. Primeiro jogo de playoff do Intuidome, né? Então vai ter também uma atmosfera muito legal da torcida do Clippers. Clippers vindo de uma vitória enorme, né? Vencendo no Colorado, com o Kawhi entregando uma das grandes atuações que eu já vi em playoff. Cara, o jogo 2 do Kawhi foi uma coisa surreal. Foi uma coisa surreal, né? Então, cara, é um jogo que tem tudo pra ser espetacular. Vejo o Clippers como favorito pro jogo de hoje, tá? Pela questão de jogar em casa e pela moral que ganhou no jogo 2, né? Então eu vejo o Clippers favorito, mas o Denver tem totais condições de vencer, né? Os 2 jogos, cara, os 2 primeiros jogos foram muito apertados, né? O Clippers perdeu o primeiro jogo, mas poderia ter ganhado. Assim como o Denver perdeu o jogo 2, mas poderia ter ganhado também, né? Então eu vejo o Clippers favorito, mas não é um favoritismo tão grande assim. Eu acho que Denver tem condições. Se o Denver conseguir segurar os turnovers, o que foi um problema no jogo 2, e não vacilar, não cagar como cagou no final do jogo 2, com a dunk que o Aaron Gordon errou, com o turnover do Michael Porter, com o turnover também do Jokic ali no final, se o Denver segurar os erros e conseguir, né, explorar melhor né, a defesa do Clippers, que é uma defesa que tá fazendo um bom trabalho, mas que tem ali as suas brechinhas, se conseguir fazer isso, cara, eu acho que Denver pode ganhar. Acho que Denver pode ganhar. Né, o Alderman, uma das missões dele pra esse jogo, na minha opinião, é conseguir gerar mais situações pro Jokic no garrafão. O Jokic no jogo 2 não conseguiu se criar no garrafão do Clippers. Né, o Clippers conseguiu fazer o Jokic sair mais do garrafão, o que acaba diminuindo um pouco o impacto do Jokic, que a gente sabe que o melhor Jokic é no garrafão, é no post, é trabalhando no post. Quando você tira o Jokic do garrafão, ele segue sendo perigoso porque ele é gênio, mas você diminui bastante o raio de impacto dele. Então, uma das missões do Alderman é gerar mais situações pro Jokic no post, é deixar o Jokic em boas situações para explorar ali o Zubac, que é um marcador muito bom, mas no mano a mano o Jokic, ele é bizarro. E no primeiro jogo, mesmo com o Zubac na marcação, o Jokic conseguiu se criar, né? Então é algo que tem que fazer. Talvez um pouco mais de bloqueios fora da bola para gerar bons confrontos pro Jokic, pode ser uma boa opção. E aí utilizando o Michael Porter, Aaron Gordon como esses bloqueadores. Atacar mais o backdoor, atacar mais as costas do garrafão do Clippers é algo que o Denver tem que buscar fazer também, mas aí vai muito de conseguir infiltrar no garrafão do Clippers, é uma dificuldade.
Mas é algo que tem que fazer, algo que o Denver já mostrou que pode fazer, fez no primeiro jogo. Deu muito certo. Enfim, acho que tem algumas coisas que o Denver pode fazer, alguns ajustes táticos. E o Clippers, cara, é replicar o que fez no jogo 2. Intensidade, engarrafar ali o garrafão pra não dar espaço pro Jokic trabalhar, forçar o Jokic a sair do garrafão, forçar turnover, ser agressivo e no ataque, né, não desperdiçar a chance. É deixar o Harden com a bola, deixar o Harden criar, usar o Kawhi como um finalizador e não como um criador. Foi uma crítica que eu fiz depois do jogo 1, né? O Kawhi foi muito utilizado como playmaker, coisa que ele não faz tão bem quanto finalizar jogadas. O Kawhi, ele cria, ele sabe dar passe, ele sabe, né, ele faz boas leituras como playmaker, faz. Mas não é o melhor Kawhi. O melhor Kawhi é o Kawhi do jogo 2. Um Kawhi 100% focado em pontuar. Em pontuar. Então, usar o Kawhi assim. Deixa o Harden criar. Deixa o Harden ser o playmaker. Usa o Kawhi como finalizador. Pra finalizar a jogada. Né? Então, apostar mais nisso. Torcer, né? Pra Norman Powell, pra Bogdanovic, pra Batum matarem mais bolas de fora, né? Serem mais eficientes, principalmente o Bogdanovic, que até o momento tá sendo horroroso na série. Continuar botando pressão no ponto de ataque com o Chris Dunn, com o próprio Kawhi, né? Torcer pro Zubat permanecer nessa pegada, né, de duplos, de produzir ali por dentro. O Zubat fez um bom jogo 2. E no jogo 1 também foi bem, apesar do Jokic ter tirado vantagem dele em alguns momentos. E eu acho que é basicamente isso, cara. Acho que é basicamente isso. Eu tô bem animado, cara. É uma série muito boa, uma série até difícil de prever, né, o que vai acontecer. Hoje eu tô pendendo mais pro lado do Clippers, mas é total por influência do jogo 2. Então, é um jogo que não dá pra perder, mano. Esse jogo aqui você tem que assistir, assim como você tem que assistir o Knicks e Pistons. Tem que assistir. Esses dois você tem que assistir. E onde você pode assistir? No League Pass, né, meu guerreiro? Lá no League Pass, você tem acesso a todos os jogos ao vivo, com a qualidade, tchutchuca. E aí, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, pra se cadastrar no League Pass, você garante 7 dias grátis de teste e garante um desconto de mais de 40% no plano anual, mano. Então aproveita, garanta já seu League Pass e acompanhe todos os jogos dessa e de todas as outras rodadas do playoff da NBA, tá bom? Então, é isso, meu amigo. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa bagaça com seus amigos. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.